Bom dia a todos, que bom reencontrá-los por aqui novamente. Eu sou a Alê Soares. Sejam todos bem-vindos neste segundo dia do Encontro Nacional da Absolar 2025. Estamos aqui no Palco Azul e seguimos juntos com uma programação rica, atual e essencial para o setor. E já vamos começar com um tema de extrema relevância: desafios na operação do sistema, a visão do operador dos agentes. Rebouças. Bem-vindos ao Centro de Convenções Rebouças. Solicitamos a sua atenção para nossas recomendações de segurança. Os ambientes possuem saídas de emergência com rotas de fuga sinalizadas, equipamentos de combate a incêndio e um dispositivo sonoro que será acionado em caso de emergência. Também temos um grupo de brigadistas capacitados e preparados para qualquer eventualidade. Recomendamos que fiquem atentos e cuidem dos seus pertences, carregando-os consigo. A capacidade de cada ambiente deverá ser respeitada para garantir um bom evento. Sempre bom ter vocês aqui conosco. Tenham todos um excelente evento. Agora que vocês já estão por dentro dos procedimentos de segurança, antes de chamar os participantes ao palco para compor o primeiro painel de hoje, convido vocês para assistir a mensagem do nosso parceiro anfitrião WEG. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. De armazenamento de energia em baterias de grande porte ao armazenamento de dados em nuvem. De redes de distribuição de energia a distribuição de informação pela internet das coisas. De produtos preparados para o sol a produtos preparados para a ação do tempo. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. É essa vontade de ir além que o mundo precisa para seguir evoluindo. Pronto, recados dados. Vamos começar o painel Desafios na operação do sistema, a visão do operador dos agentes. Lembrando que vocês podem interagir com nossos painéis enviando perguntas. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e no verso da sua credencial, que irá abrir um site para selecionar o painel e preencher o formulário com a sua pergunta, que será lida durante o debate. Convido agora para subir ao palco e peço a vocês uma salva de palmas para o vice-presidente da Absolar, Márcio Tranin. Vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, Tranin possui mais de 20 anos de trajetória profissional no setor elétrico brasileiro. Pela Enel Green Power, atuou no desenvolvimento de negócios, fusões e aquisições em renováveis no Brasil e Uruguai, assim como em assuntos regulatórios e comercialização de energia de diversas fontes no Brasil, dentre renováveis, gás e grandes usinas elétricas. Convido ainda o professor da Unicamp, Daniel Dota. Uma salva de palmas, por favor. Daniel Dota é membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas, recebeu os títulos de bacharel, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2003 e 2009. Entre 2011 e 2013 foi pesquisador do Instituto Politécnico Rensselaer, em Troy, Nova York. Desde 2015, ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp,
onde coordena o Grupo de Operação de Sistemas Elétricos de Grande Porte. Seu trabalho concentra-se em inovação, pesquisa aplicada e colaboração com a indústria para enfrentar os desafios emergentes associados à transição energética. Uma salva de palmas também para o gerente de planejamento e projetos da ISA CTEP, Newton Marcelo. Newton Marcelo é gerente de planejamento e projetos na ISA Energia Brasil, com mais de 34 anos de experiência no setor de transmissão de energia, atuou nas áreas de manutenção, engenharia, comissionamento, pós-operação e foi gerente de tempo real no Centro de Operação de Sistema de Transmissão. É engenheiro eletricista com pós-graduação em Sistemas Elétricos de Potência pela Unifei e MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Sua carreira é marcada pela liderança técnica e pela condução de projetos estratégicos para a confiabilidade do sistema elétrico. Convido também, para complementar este painel, o Marketing Lead da Aurora, Rodrigo Borges. Seja bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo possui mais de 15 anos de experiência no setor de energia, com atuação em temas como estratégia corporativa e regulatória, desenvolvimento de cenários e negócios, energias renováveis, leilões regulados, modelagem de preços, fusões e aquisições de trend de energia. Já trabalhou em empresas como Oliver Wyman, Dow Chemical, Votorantim e Aurora Energy Research, onde atualmente exerce o cargo de diretoria geral. Obrigada a todos. Passo agora a palavra para o vice-presidente da Absolar, Márcio Tranin. Alô? Bom, espero que todos estejam me ouvindo. Vou tirar o fone por uma questão de retorno. Eu não consigo ficar falando e ouvindo minha voz. Então, primeiramente, muito bom dia a todos. Agradecendo a presença aí. Eu sei que são dias desafiadores para quem vive em São Paulo, para quem está em São Paulo, seja para chegar em São Paulo, seja para chegar no centro de convenções. A gente ontem teve um dia muito complicado, parece que o dia permanece complicado. Além de tudo, sempre um dia pós-festa da Absolar, é um dia que a ressaca às vezes pode bater, então eu sei que o primeiro horário nunca é um horário mais concorrido. Mas vamos lá, eu acho importante, eu acho que o tema é de extrema relevância, porque a gente está falando, especialmente porque a gente está falando de operação do sistema, e a operação do sistema afeta a todos, não afeta somente a um grupo específico de agentes que está sendo impactado devido aos cortes de geração. É uma pena a gente não ter hoje aqui o Marcelo Praz, que teve um problema pessoal, não conseguiu chegar em São Paulo, teve um problema pessoal, não pôde estar, mas ele seria o representante do ONS aqui nessa nossa discussão. É uma pena, mas a gente vai conseguir suprir essa carência com todos nós aqui, que temos bastante experiência em operação de sistemas. Então a gente vai conseguir tentar ver se supre essa ausência tão importante aqui. Bom, a gente vai tentar escorregar aqui o tempo todo, e isso é uma tendência, quando a gente está discutindo operação de sistema, e dado a situação atual, né, que a gente passa, que talvez eu posso reputar como a maior crise que nós já vivemos no setor de renováveis no Brasil, não é a maior crise do setor elétrico, sem dúvida, mas de renováveis, eu não tenho dúvida disso, onde vários pontos de interrogação estão sendo colocados na expansão dessa tecnologia aqui no Brasil agora, justamente por causa desses problemas recorrentes de corte de geração, e a gente vai tentar não escorregar para o lado financeiro, porque o lado financeiro foi dito ontem, né? Hoje aqui a gente vai tentar focar no lado operacional, por mais que a gente saiba que o impacto está sufocando, né, está asfixiando de forma, muitas vezes, irreversível algumas empresas que, inclusive, estão deixando o Brasil nos últimos meses. Vamos tentar focar na parte operacional. Por quê? Porque, além de ser o mote do painel, ele, fundamentalmente, ele é aquilo que efetivamente importa, porque quando você aborda somente o lado financeiro do problema, você está abordando um aspecto que impacta um número limitado de empresas. Quando você vai para o lado operativo, ele afeta 100% dos agentes que estão aqui, porque o dia que der um blackout, né, devido a uma impossibilidade de haver mais cortes, né, já se cortou tudo, e ainda assim a carga não foi suficiente,
diga-se de passagem, né? Já passamos por situações muito parecidas com essa, ou que chegamos no limite operativo, muito se fala do Dia dos Pais. A gente vai ter um problema, a gente está com festas de final de ano chegando, a gente tem uma carga que vai ser reduzida em alguns dias do ano. Se isso for associado a dias muito ensolarados, uma temperatura não tão elevada, a gente pode sim vir a ter problemas que nem toda a capacidade de gestão do ONS com as usinas hidráulicas ou com todas as flexibilidades que ele possa tentar buscar das demais tecnologias, a gente vai conseguir superar esse dia. Então, aqui, eu acho que hoje a gente tem que focar muito nesse aspecto, tentar ver com os panelistas que tipo de medidas operativas seria razoável, porque muito está se falando de baterias, de fato, né? Eu acho que bateria é uma solução, sempre vai ser uma solução, mas a bateria não existe hoje. Né? A bateria não existe hoje. Será que existe alguma coisa que de mais curto prazo que a gente possa fazer? Será que existe algo que a gente possa, hoje, né, atuar pelo lado da demanda, pelo lado da oferta, seja pelo lado que for, para tentar minimizar esse risco real e iminente de a gente ter um colapso no sistema e ter um blackout que é tão indesejado, né? Então, eu acho que é por aqui que a gente tem que tentar direcionar, e eu vou tentar direcionar as perguntas para isso, tá? Para a gente não cair na armadilha de falar de curtailment, que a 15269 não resolveu a situação. Enfim, é isso que a gente quer, que a gente gostaria de ter, mas não teve. Né? Não teve. Então, mas não é isso que a gente vai falar, que a gente vai falar dos aspectos operativos. Tá? Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, para o Rodrigo, né? Rodrigo da Aurora. Rodrigo, assim, o Rodrigo, a Aurora, né, de uma forma geral, há 2 anos e meio atrás, quando a gente trouxe a Aurora para o primeiro evento da Bessolar, se não me engano, foi evento de Mercado Livre, a Aurora, naquele momento, ela já chamou atenção para alguns aspectos que, naquele momento, nós não enxergávamos. A fonte solar fotovoltaica estava tendo um desenvolvimento muito acentuado, todo mundo comprando o projeto, era a coqueluche do momento, todo mundo comprando, investindo, botando dinheiro e tal. E ali naquele evento já foi dito muito do tema modulação, né? Ou seja, o preço capturado da energia, o quanto que isso lá fora já era uma realidade, o quanto que os cortes de geração lá fora já eram uma realidade devido ao perfil da curva, né, da geração solar. E há 2 anos e meio atrás ele já trouxe isso, da experiência internacional da Aurora à baila, para a gente poder começar a discussão. Naquele momento não foi muito levado a sério, foi um pouco arauto do apocalipse, é aquele negócio que todo mundo que traz a novidade, e a novidade não é tão bem-vinda, né? Normalmente fala, pô, esse cara aí veio aqui para não sei o quê. Então eu recebi alguns feedbacks desse tipo, eu falei, cara, os bodes existem, e os bodes a gente tem que colocar no meio da sala, né? Quanto mais bodes a gente coloca no meio da sala, esses são bodes reais, a gente tem que falar, porque a gente tem que discutir, porque não faz sentido a gente fugir da discussão, uma discussão tão relevante. E, de fato, a gente, depois disso, começou a ver, depois disso, teve o blackout lá de setembro de 23, e aí a coisa começou a ir nesse caminho de corte de geração muito mais profundo. Rodrigo, eu começo direcionando para você a primeira pergunta, para saber o seguinte, cara, hoje, né, a gente sabe quais são os problemas que ocasionaram uma falta, por exemplo, de expansão da rede suficiente para acompanhar a expansão da geração, isso é um problema, de fato, mas o que se pode fazer em termos de sinal de preço, né, para que a gente possa, de fato, hoje, olhando para toda essa problemática, ver como é que a gente consegue sair, ou seja, o que está faltando em termos, né, de regulamentação e tudo mais, para a gente ter um sinal de preço mais claro, para a gente realmente ter uma melhor alocação da geração e da carga, ou pelo menos da carga, de acordo a critérios, pelo menos econômicos de preço, que façam mais sentido. Por favor. Obrigado, Márcio e Absolar, em nome da Absolar, pelo convite. É sempre um prazer estar discutindo com um grupo tão seleto, temas tão relevantes para o setor. Acho que, obrigado pelas palavras, a gente realmente tem um desafio muito grande dentro da Aurora de tentar antecipar um pouco a dinâmica de mercado com base na nossa experiência e com base na nossa visão fundamentada do setor. E eu acho que esse é um momento importante para a gente refletir sobre isso, como a gente pode utilizar esses aprendizados para melhorar nosso planejamento. Também queria agradecer a presença dos nossos colegas, Daniel e Newton. Acho que vou focar um pouco mais na parte aqui de mercado e tendências do que a parte técnica e operativa do setor. Vou deixar para vocês esse desafio. E esse tema que o Márcio levantou, ele é talvez palavra de ordem para a gente na Aurora, que é sinal econômico. A gente vê ao longo desses últimos 15 anos que eu particularmente estou no setor, alguns direcionamentos que não necessariamente dão para o investidor
clareza do investimento ou sinalizam, direcionam o investimento de forma que melhora e gera eficiência para o sistema como um todo. Eu vou tocar em 4 temas para responder essa pergunta, mas de forma bem objetiva. Primeiro, eu vou falar sobre a aderência operativa, a realidade do despacho. Depois vou falar de resposta da demanda, que é algo que a gente enxerga uma grande oportunidade de avançar no Brasil. Depois vou falar do que eu estou, talvez inventando o termo, talvez não esteja, que é a resposta da oferta, que é o sinal locacional e indicação de sinais econômicos claros para o lado do gerador. E depois mecanismos de potência e de serviços ancilares que são importantes. Eu acho que esses 4 temas vão nos fazer olhar para os próximos anos e reagir a uma realidade em que a gente até talvez 2024, 2025 acreditava que a hidrelétrica seria o nosso grande canivete suíço para resolver todos os nossos problemas, e a gente viu que isso já não é mais o caso, até porque a participação da hidrelétrica na nossa matriz tem reduzido vertiginosamente com o crescimento de renováveis intermitentes, em que o risco no passado, 2023 e 2024, era risco hidrológico, agora é risco hidrológico, mas risco de load factor, incerteza climática, tudo isso precisa ser levado em consideração, e por essa razão, sinais econômicos claros são cada vez mais importantes. Então, vou começar primeiro pelo aspecto da aderência à realidade operativa. Eu estou no setor desde 2011, meu primeiro trabalho foi da New Wave Decomp. New Wave Decomp, naquela época não existiam as pequenas, não tinha renováveis. Era só hidrelétrica, térmica, modelo hidrotérmico. E a gente fez um trabalho muito forte de criar as pequenas, e aí as pequenas abatiam na carga, e aí o resto era despachável. E a gente vê que esse ano está ao contrário, né? A gente está cortando as pequenas, despachando tudo e depois cortando as pequenas. Então, acho que... E eu recentemente abri o Decomp na Aurora e vi que ele não mudou muito em 15 anos. Então, acho que a gente tem visto muito que a realidade operativa do despacho do operador, ele está descasando um pouco da dinâmica de mercado, da dinâmica da realidade e dos modelos computacionais que calculam preço. A gente tem, no mercado brasileiro, preço teto e preço piso, piso e teto, que não necessariamente se conectam com a característica do mercado que a gente tem hoje. Não faz sentido a gente ter curtailment energético com preço de R$300. Isso está errado, isso precisa ser corrigido. E isso, uma vez que a gente continua tendo um modelo de formação de preço que tem divergências relevantes com a realidade operativa, a gente continua criando mais distorções que afastam ainda mais a visão eficiente de operação do sistema, e a gente precisa buscar uma forma de corrigir isso de forma acelerada. Não preciso nem falar a incapacidade que os modelos atuais têm de incorporar baterias. Porque imagina o modelo função de custo futuro do New Wave 2035 não está olhando para baterias, que podem ser relevantes na precificação do custo futuro da água. Então, acho que tudo isso precisa ser refletido, e não só isso, mas também estabilidade regulatória. Quem está no setor há algum tempo sabe que em 2015 a gente teve um preço teto que foi reduzido para 388. Nunca vou esquecer desse número, porque eu tinha energia para vender e ia vender a R$800 e acabei vendendo a 388, então esse número me marcou. E isso também não é um sinal econômico para o investidor. Investidores que poderiam eventualmente tomar uma visão de risco mais de capturar o upside de um preço mais alto, ele é muito complexo, porque a gente sabe que a influência do preço teto e do preço piso pode desvirtuar esse investimento. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a resposta da demanda. A gente fala muito isso no Brasil há algum tempo. Já trabalhei do lado do off-taker, já colaborei com o ONS, com a Abrace nesse trabalho tão importante. Eu acho que isso tem avançado bem, mas a gente talvez não esteja olhando de forma tão clara, talvez para a grande oportunidade que a gente tem, que talvez esteja no regulado, de alguma forma. A gente ainda tem grandes oportunidades de ter a demanda reagindo de forma mais ativa no Mercado Livre. A gente sabe que essa é uma oportunidade, a gente precisa criar mecanismos para isso. A gente fez uma simulação em maio que mostra que uma demanda flexível pode reduzir o curtailment energético quase pela metade, dependendo do perfil de geração, e o mesmo se aplica na baixa tensão. É a grande parcela do consumo que a gente tem, e a gente precisa dar sinais mais eficientes. Não faz sentido, está errado,
a gente incentivar as pessoas a carregarem os carros elétricos às 18 horas. Não, não é razoável. A gente precisa criar mecanismo para que as pessoas utilizem os carros elétricos de forma eficiente. E isso, da mesma forma que a GD cresceu muito rápido, teve um impacto tão grande no sistema, uma resposta da demanda na baixa tensão eficiente, com um sinal econômico claro, pelo volume que ela representa na matriz, vai trazer um resultado muito eficiente, muito bom para o sistema como um todo. Então, agora a tarifa branca é uma evolução e essas ferramentas vão ser fundamentais para a gente ir nessa direção certa. Terceiro item, resposta da oferta, que é um termo que talvez represente bem, que é a gente precisa dar um sinal para o investidor do melhor local para construir um determinado ativo, seja pela gap de infraestrutura, ou seja pela eficiência da construção daquela infraestrutura ou não, e o ponto em que ele consegue colocar um ativo que maximiza a sua receita. Porque isso faria com que a gente tivesse níveis de... Não tem como não fazer um painel sem falar de curtailment, desculpa. Níveis de curtailment talvez mais equilibrados, sem uma concentração muito grande. A gente talvez não precisasse de investimentos de infraestrutura tão severos, que a gente sabe que tem um delay. A construção de infraestrutura demora 5 anos. Então, a gente está trabalhando aqui no Brasil em criar um modelo nodal, que vai representar a mesma forma de calcular preço por subestação por nó nos mercados que a gente tem na Austrália, no Texas, na Califórnia. Estamos construindo isso para o Brasil, com o objetivo de entender as restrições elétricas para projetar curtailment, mas isso também do ponto de vista de preço por nó, ou seja, dar o sinal para o investidor, onde o preço capturado da solar é maior, se é na subestação A, na subestação B, tem um efeito severo em como a gente maximiza a infraestrutura elétrica e maximiza toda a expansão do setor, porque o investidor hoje, ao invés de maximizar apenas load factor, questão climática ou questão de performance do ativo, ele pode avaliar eventualmente construir numa subestação que talvez a eficiência do módulo ou da eólica é um pouco menor, mas ele tem um retorno melhor porque o preço naquela região é maior, o preço capturado é maior. Então, esse sinal econômico por nó é muito importante na nossa visão. A gente tem, o Brasil hoje, são 4 submercados, que já tem as suas distorções, porque o Acre faz parte do Sudeste e Centro-Oeste. Então, a gente já tem essas inconsistências. É muito grande para a gente ter 4 preços. É desproporcional. Quando a gente olha para o Texas, por exemplo, que é uma parcela do Brasil, a gente tem uma quantidade de nós relevante e isso tem trazido deficiências para o sistema. Bom, e para fechar, a gente está vivendo problemas de todos os países que têm alta penetração de renováveis, que é a dicotomia entre excesso de lastro e falta de potência. E o que a gente talvez não esteja conseguindo buscar ferramentas para resolver de forma tão rápida é porque, a gente não tem sinal econômico, mas também porque a gente não tem mecanismos para dar para o sistema alternativas para resolver o problema. Então, a gente precisa criar um mercado de potência. A gente precisa criar um mercado de serviços ancilares, porque essas ferramentas em mercados maduros são muito implementadas e estruturadas, permitem, em momentos como esse de crise, que o mercado se responda muito rápido a incentivos econômicos. Então, se a gente tivesse hoje no Brasil um mecanismo de serviços ancilares e o problema fosse frequência no Nordeste, teria uma série de investidores que estariam colocando baterias ou colocando compensadores síncronos nessa região para ajudar a resolver o problema, sem a gente precisar eventualmente construir um leilão ou construir uma contratação que vai demorar 2, 3 anos. Então, a gente se antecipar um pouco nesse planejamento vai ser fundamental para a gente poder ganhar agilidade na resolução dos problemas. Então, acho que tem uma série de oportunidades a gente dar um pouco mais de sinal locacional com o objetivo de trazer flexibilidade para o sistema, para o operador do sistema, para garantir uma expansão mais eficiente, mais estável e, de certa forma, estruturada e consistente para os próximos anos, para a gente fazer com que a operação realmente seja mais concreta e um pouco menos custosa e com maior segurança de suprimento. Excelente, Rodrigo. Acho que a gente aqui abordou, o Rodrigo conseguiu abordar com muita clareza 2 temas que são fundamentais, né? Resposta à demanda e resposta à oferta que ele bem nomeou. A gente discute precificação aqui no Brasil desde 98, o projeto Recebe. Em 98 já se questionava se modelo New Wave, Decomp, Decem, quer dizer, se essa cadeia de modelos era realmente o ideal para se precificar, porque os investidores estavam começando a vir para o Brasil e eles não entendiam que o preço de mercado se dava através de modelos matemáticos estatísticos. Então, isso era muito difícil para o cara vir, peraí, mas
eu vou investir numa usina geradora, e na época era hidrelétrica ou térmica, né? E o preço de mercado, quem vai definir não sou eu. Como é que se define? Não é um pool que define? Como é que não? É um modelo matemático que pega 2.000 séries sintéticas, que pega a série histórica, transforma em 2.000 séries sintéticas. A série histórica na época tinha 90 e poucos anos, e era estritamente focado em hidrologia, né? Hoje o ambiente ele é absolutamente diferente. A gente segue sem uma precificação decente, a gente segue com 4 subsistemas, como bem falou, numa precificação que ninguém mais acredita, num preço descolado da operação real do sistema. Então, assim, é urgente que a gente reveja sinal de preço, né? Pelo lado da oferta, que acho que é isso, e pelo lado da demanda. Hoje, tirando talvez esse pessoal que está aqui na plateia, que entende de energia elétrica, a maioria esmagadora do brasileiro é um pagador de conta. A gente paga a conta. A gente não sabe nem o que está pagando. A gente recebe a conta lá e paga, né? Ah, não, eu recebi o serviço, paga. Tu não sabe o que está pagando, você não sabe que você paga a demanda, você não sabe nada que você está pagando. Isso, ou seja, essa pouca educação, ela tem que mudar, porque a gente está mudando o ambiente. A gente vai ter uma abertura definida por lei, esse mercado vai abrir, espero que tenha adesão. A gente estava até conversando aqui fora com o Nelson, se essa adesão vai ser uma adesão profunda, se não vai ser, quão rápida será ou não, mas ela vai existir e tem que existir. Por quê? Porque a gente tem que deixar de ser meros, como cidadão e como consumidor, meros pagadores de contas, para entender o que a gente está fazendo e perceber benefícios numa mudança de conduta, numa mudança de postura com relação àquilo que a gente consome. Mas você só vai ter isso se realmente você tiver uma precificação decente que possa fazer com que você possa escolher encarregar teu carro elétrico na hora do pico solar ou às 18 horas, né? Então, sem isso, não vai acontecer, tá? Eu vou passar agora para o Daniel. Daniel, tem aí uma experiência, né? Ou seja, eu acho que vocês têm uma vasta experiência mundial, internacional, né? De ver outros temas. Ou seja, um sistema que está cheio de inversores aí, cada vez mais cheio de inversores, quais são os principais desafios da operação de um sistema assim e que tipo de metodologia, que tipo de abordagem operativa pode se dar em termos de novas tecnologias, em termos com o que a gente tem hoje, talvez não só com a nova tecnologia, que a gente pode fazer para tornar essa operação, vamos dizer assim, mais amigável e não tão drástica como que a gente está sentindo hoje na experiência da Unicamp, por favor. Então, bom dia. Eu quero agradecer muito aqui a Absolar pelo convite. É sempre muito bom vir aqui discutir com a indústria, né? Então, ilustres colegas aqui que fazem parte do painel, então eu estou muito feliz de estar aqui, tá? E é muito importante também a Absolar abrir uma oportunidade para discutir operação, né? Eu trabalho com operação aí há mais de 20 anos, né? Então a gente sempre ficava naquele nicho da operação ali, com aquelas mesmas pessoas. E agora a operação, a parte elétrica, está começando realmente, está entrando realmente na agenda das empresas e tentar conhecer. E isso é mais ou menos uma coisa óbvia que ia acontecer, né? Porque nesse processo de transição energética, a gente está sofrendo mudanças profundas, né? Porque nós estamos trabalhando com bichos diferentes, né? Então, antigamente, se construiu aí por mais de 50, 70 anos um conhecimento muito grande de operação da parte de uma rede CA com geradores síncronos, né? Então se construiu, então aquilo era take for granted, né? Todo mundo sabia, a operação todo mundo sabia fazer e tal. E agora as coisas começaram a mudar. Com a inserção de energias baseadas em inversores, né, a coisa mudou de patamar, né? No começo, como o nosso colega falou ali, era uma coisa pequena, então ninguém dava atenção ali e tal, vamos botar aqui um solarzinho aqui, uma eólicazinha aqui. Só que isso, com o tempo, tomou uma proporção gigante, né? E aí mudou a questão do sistema, tá certo? Eu trabalhei com o sistema americano, trabalho bastante aqui com o sistema brasileiro, agora juntamente com o INS também. E, assim, de uma forma geral, o que a gente pode dizer, quais são os principais problemas, né? Obviamente que cada sistema vai ter o seu problema, porque cada sistema tem a sua construção, cada sistema tem seus recursos naturais, então o processo de transição impacta de forma diferente cada sistema. Mas, de forma geral, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, do ponto de vista energético, a gente tem 2 problemas, né? A variabilidade e a incerteza, né? Então, a questão de previsão e tal. A incerteza, no curto prazo, ela já diminui muito. A gente tem métodos de previsão bastante eficientes, né? Mas mesmo que você tenha uma previsão perfeita, você ainda fica com a variabilidade, que é o problema daquela rampa de potência que a gente tem no final do dia da curva do pato, né? E a gente tem que dar um jeito nisso, né? Então, isso do ponto de vista energético.
Do ponto de vista de elétrico, as coisas também têm bastante mudança, né? Então, a gente estava com o operador, estava acostumado a operar aquele gerador síncrono, né? Que era como dirigir um caminhão, você vai devagar, vai fazer uma curva, você mexe antes, são poucas unidades, né? E agora você chega com dispositivos baseados em inversores, que é como você dirigir um carro, ele é muito mais rápido, você faz a curva, vem para cá, vai para frente, engata ré, consegue fazer manobras muito mais rápidas, tá certo? Então, são dispositivos completamente diferentes que afetam a dinâmica do sistema, né? E a dinâmica do sistema é o que vai definir como você vai operar, tá? Então, por exemplo, o gerador síncrono, ele é bastante conhecido, conectado diretamente à rede elétrica, que responde naturalmente a perturbações. Então, quando você tem uma perturbação, o gerador já sente aquilo ali e responde, uma resposta natural, física do gerador. Agora, vamos olhar a questão dos dispositivos baseados em inversores. Você tem uma interface de eletrônica de potência que responde com o quê? Com um algoritmo de controle que tem lá dentro, implementado pelo fabricante, tá certo? E aí, como que a gente modela isso? Como que a gente leva isso em consideração? A resposta dele vai ser baseada em controle digital, né? Então, aí você tem um problema de modelagem, que é o que resultou do problema do blackout de 2023, né? Os modelos das usinas não estavam coerentemente com o que estava sendo modelado pelo INS. Então, era basicamente o seguinte, o piloto, né, como é que o piloto faz certificação, né? Ele vai lá, vai para o simulador, treina bastante lá, e daí ele vai para a operação e tem que aplicar aquilo lá. Então, lá no piloto treinou que se ele puxasse o manche para uma determinada velocidade, o avião subia, né? Chegou lá no tempo real, ele puxou e não foi, né? Então, modelagem, como o INS se prepara para operar, estava de forma incorreta. Então, a gente está fazendo bastante, está sendo feito um esforço muito grande, essa modelagem não terminou ainda. Por quê? Porque é um problema complexo, tá? Por acaso, aqui no Brasil, a gente caiu no blackout, né? Mas existem várias alertas do sistema americano, do NERC, com o mesmo problema de que o modelo não responde de acordo com o que a gente está vendo em campo, tá certo? Então, isso já dá uma boa ideia. E a resposta também, do gerador síncrono, a gente tinha uma resposta bastante conhecida, tanto do ponto de vista de frequência, né, capacidade de injeção de potência, quanto controle de tensão com capacidade de curto-circuito, tá? Os geradores baseados em inversores têm uma capacidade muito menor para esse tipo de serviço, né? Então, isso impacta a dinâmica e a questão da segurança, né? Então, como a gente trata isso? Então, isso que eu falei agora, só olhando o sistema por cima, transmissão, geração grande, centralizada e tal. Agora, a gente tem uma pitada muito mais punk, que é a questão da MMGD e mudança no perfil de carga, que vai ter um impacto também na dinâmica do sistema. Então, a dinâmica do sistema, o que é? Como o sistema se movimenta, como ele se comporta quando deu uma perturbação, tá certo? E ele é uma somatória desses diversos componentes. E agora a gente teve essa grande impacto da MMGD aqui no Brasil, outros países já viveram isso, né? E como operar isso aí, né? Então, a gente tem desafios bastante grandes nesse processo, né? Então, o INS, agora, o que a gente tem feito lá junto com o INS, é realmente o que? Olhar para essa distribuição. O que tem lá? Como que a gente pega essa informação, que era uma coisa que o INS simplesmente não olhava, era uma carga, né? A gente desenhava lá um xizinho para baixo, lá, né? Isso aqui é a distribuição, né? Agora a distribuição está começando a ser ativa. Como que a gente incorpora isso nos modelos? Como que a gente leva em consideração esse tipo de coisa? Então, são desafios aí operacionais bastante grandes. E o que é importante até agora, conectando ali com o que o Nilton falou? A gente está numa curva de aprendizado, a gente não sabe operar esse sistema direito ainda, tá? Então, a engenharia tem que entender o que está acontecendo, né? Tem muita coisa, muitos métodos que a gente não consegue explicar ainda, tá? Se quiser, a gente pode detalhar isso mais depois. E a gente precisa aprender isso e, baseado nisso, especificar quais são as necessidades de cada sistema, porque cada sistema tem necessidades diferentes. Por exemplo, vamos fazer mercado de serviços ancilar, tá? Quem que vai dizer qual é o mercado de serviços ancilar? Quem que tem a propriedade de dizer isso? O ONS. Qual é o serviço que eu estou precisando? O que eu quero demandar? Bom, isso é uma questão. Agora, outro problema. Como que eu quantifico isso? Como que eu digo, eu preciso de tanto resposta de frequência? Aonde? Quanto que eu vou pagar por isso? Tá?
Então, essas são questões que a gente já vem trabalhando, né, e vem discutindo junto com o NS e alguns outros agentes aí, tá bom? Então, eu vou parar por aqui e aí a gente vai no debate. Obrigado. Daniel, obrigado pelos relevantes inputs aí. Na verdade, você levantou alguns pontos interessantes, né? A gente muito se fala de DSO, né? A gente tem agora uma MMGD, né? E a gente tem um operador que ainda tem uma visão muito macro do sistema, não tem esse detalhamento do micro, e esse detalhamento do micro cada vez se mostra mais relevante nesse ambiente. Então, não à toa, o ONS está discutindo o DSO, né? Eu acho que é um papo que eu quero trazer também à baila. Vamos falar isso na sequência, não vamos falar agora exatamente, mas acho que dá para a gente conversar um pouco sobre também a figura e o papel do DSO aqui. E, cara, assim, serviços ancilares, né? Também serviços ancilares, a gente fala de serviços ancilares no setor elétrico há tanto tempo, né? Há tanto tempo a gente fala, uma remuneração condizente, serviços ancilares, enfim, e até hoje também é algo, ou seja, parece que às vezes a gente fica, né, rodando em vazio, né? Os técnicos do sistema falam muitas vezes, a gente conversa sobre isso desde 98, pelo menos, com certeza, e até hoje nada, né? Mas, enfim, é isso aí, a gente tem que, não adianta só olhar para o passado, a gente tem que olhar para frente e ver como é que dá a solução do agora para frente, né? Vamos lá para o Newton agora, da ISA, cara. Newton, a ISA CETEP, ela tem um papel de bastante vanguarda, sabe? Para quem olha de fora, né? Vocês estão investindo pesadamente em baterias e tudo mais, né? Então, vocês têm um papel relevante, entendo, nessa transição energética para um setor elétrico um pouco mais equilibrado, mais flexível, né? Eu queria que você falasse um pouco desse papel da ISA nessa linha e agregasse com o seguinte, que tipo de soluções vocês lá estão olhando, do seu ponto de vista operativo, para poder tornar isso realidade, fazer essa transição energética realidade dentro de um sistema equilibrado, sem sustos operativos. Como é que está esse papo lá dentro da ISA, por favor? Perfeito, obrigado, Márcio. Prazer aqui estar com vocês, participando desse painel. Deixa eu tirar o meu fone aqui para também não ficar com retorno, que isso aqui não é bom. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco também da nossa experiência como transmissora. E eu diria que os desafios da operação, eu colocaria um desafio ao quadrado ou um exponencial, aí, porque vocês já trouxeram vários elementos aí em relação a planejamento setorial, antecipação aí dos investimentos, a questão aí para a transmissora relacionada ao blackout é uma coisa que nos preocupa bastante por conta de todos esses desafios que o professor já bem trouxe aqui em relação aí a essa previsibilidade, a questão também da intermitência das fontes aí, olhando um pouco mais a visão da transmissão. Então a gente tem utilizado muito uma máxima aí que não há transição sem transmissão, e isso aí exige a necessidade de que a gente tenha um investimento bem estruturado para a gente conseguir deixar o sistema cada vez mais robusto, cada vez mais resiliente e cada vez mais adaptável aí a essas novas tecnologias e principalmente a parte de controle. Falando um pouco sobre aqui a ISA, né, recentemente a gente mudou a nossa marca, né, até então éramos ISA CETEP, agora a gente passou para ISA Energia Brasil, um pouco também dessa nossa atuação, não mais aqui dentro do grande centro de carga que é São Paulo, mas também uma atuação nacional. E então a transmissora ela tem um papel fundamental aí para a gente garantir que todo esse trabalho aqui em relação a não só a disponibilidade, mas também nos prepararmos para esse momento aqui de transição energética, faz com que a gente tenha que se desafiar cada vez mais ali na operação do sistema, né? O professor até comentou aqui a questão da curva do pato, né? Hoje, na verdade, do ponto de vista de curva de operação, de atendimento à demanda instantânea no sistema, a gente vê muito mais hoje, a gente fala curva da girafa, né? Que tem uma variação, então você tem rampas de cargas em momentos que a gente acaba não tendo muito essa previsibilidade. Por mais que é feito estudo, o pessoal faz aí a composição entre geração e carga, que passa pela transmissão, mas é um desafio aí que a gente tem enfrentado a cada dia mais, né? A gente não tem mais aquele horário de ponta, né? Que horário de ponta era o final do dia, o horário de ponta muitas vezes acontece hoje meio-dia, acontece 2 horas da tarde. Então, assim, a transição energética é muito nessa linha aí desse papel que a transmissora tem para manter esse sistema aí robusto e confiável, e na nossa visão aqui, isso aqui passa principalmente por 3 elementos, né? Acho que o primeiro elemento envolve a questão da modernização das nossas instalações, então a gente precisa continuar seguindo firme, né, nos nossos investimentos. O segundo ponto aí é relacionado à digitalização, então a gente tem ativos que estão passando por uma renovação importante, principalmente por conta de capacidade de superação, então cada vez mais que entram
novas fontes de energia e novos fatores, novos consumidores, né, um novo perfil de carga. Isso aí exige com que a gente tenha que trabalhar cada vez mais com esses investimentos associados aí ao setor de transmissão. Então, passa principalmente aí por digitalização, modernização do sistema, por conta dessa necessidade e até de atendimento a data centers, por exemplo, onde a gente precisa avançar cada vez mais aí com substituição de equipamentos em ativos existentes e principalmente por conta dessa questão aí de capacidade de superação. E um terceiro ponto é olhar um pouco a gestão integrada entre as interfaces que a gente tem, tanto do operador nacional, quanto das demandas internas nossas de manutenção e também de renovação. A gente está passando por um momento aí importante de renovação dos ativos existentes, principalmente aqui no estado de São Paulo, ampliação da nossa malha a nível Brasil, para poder atender principalmente o despacho de geração eólica, né? A gente energizou recentemente um projeto importante ali no norte de Minas Gerais, onde captura uma boa parte do escoamento da energia solar no norte de Minas, e isso aí tem sido cada vez mais desafiante aí a gente conseguir controlar tudo isso, né? Então isso aí passa por uma boa gestão de execução desses investimentos, trazendo um pouco essa visão de antecipação das necessidades, né? A gente tem muita coisa para fazer e a gente não pode deixar de olhar aí esses desafios que existem aí dentro da operação. Então acho que nesse primeiro momento aí, trazendo essa visão de transição energética, esses são os principais elementos que a gente tem atuado para poder garantir que o sistema ele continue aí operando de forma segura e de forma resiliente. Legal, Newton. Quando a gente fala de digitalização, né, o tema digitalização cada vez é um tema mais relevante, né? A gente talvez vá falar isso um pouco, vou abordar um pouco já num debate. Eu tenho duas perguntas para todos agora, tá? Mas eu acho que digitalização é um especificamente porque quando a gente fala de DSO, né? Ou seja, quando a gente olha para o lado da distribuidora, né, os desafios que eles têm para poder fazer realmente essa operação mais detalhada. Mas antes de entrar nisso, eu queria fazer uma pergunta, e eu vou direcionar a todos, na verdade, na ordem que foi a primeira rodada de perguntas, que a gente está aqui, naturalmente a Bessolar ela tem uma lupa muito pesada também no tema bateria. Todo mundo acho que entende que bateria é uma, se não a mais rápida das soluções novas, né, das novidades para entrar, seguramente além de mais rápida, acho que ela é a solução mais adequada ao momento que a gente vive hoje no Brasil. E eu queria que vocês falassem um pouco de baterias, como é que cada um aqui olha isso, né? E eu queria também, e ontem eu assisti as palestras aqui, de muitíssimo bom nível, e o tempo todo o termo canivete suíço surgiu, né? Canivete suíço, assim, eu tive canivete suíço quando era moleque, né? E era divertido você ter um canivete suíço, porque era uma brincadeira legal, né? Você ter, olha lá o que faz, não sei o que, tem tesoura, tem tudo. Só que o canivete suíço, eu tenho muito medo da gente começar a chamar uma tecnologia que entra de canivete suíço por uma simples razão. O canivete suíço, apesar de fazer várias utilidades, ela não faz nenhuma bem, né? Se você ela tinha chave de fenda, mas você pegava a chave de fenda direita, correta para apertar o parafuso. Se você tinha que cortar a unha, tu não pegava a do canivete suíço, você pegava a tua tesourinha. Então, assim, é legal como de forma ilustrativa, como é que a gente pode passar que a bateria ela se presta a mais de um serviço, por isso eu entendo a ideia do canivete suíço, mas eu gostaria que a gente tivesse cuidado com isso, porque o canivete suíço ele se presta para diversas utilidades, mas não é a melhor em nenhuma delas. Eu acho que não é o caso da bateria. A bateria, em muitas aplicações, ela é sim a melhor solução. Então, eu queria que a gente abordasse um pouco, nesse início do debate, a pergunta é a mesma para todo, como é que a gente faz dada a urgência operativa do sistema, né? Como é que a gente faz para implementar essa bateria de forma célere? Como é que a gente faz para operar essa bateria de forma segura? Que tipo de adequações nós, como setor e ONS como operador, precisam ter para poder fazer essa operação de forma condizente? Ou seja, eu queria que a gente explorasse um pouco mais o tema bateria como primeira provocação para debate. Pode ser? Vamos com o Rodrigo dúvida. E seguindo para lá. Prometo que não vou usar canivete suíço para baterias. Usei hoje para falar de hidrelétrica, mas vou evitar usar isso para baterias. Eu entendo de onde você está vindo e a analogia faz bastante sentido.
Globalmente, as baterias têm tido um papel preponderante em resolver problemas, essa dicotomia que eu comentei na primeira visão do excesso de lastro, de falta de potência e agregando flexibilidade. Só compartilhando alguns números para vocês terem dimensão do que eu estou falando. A Europa vai chegar a 55 GB até 2030, sendo Itália, Alemanha, Espanha e Grã-Bretanha os principais mercados. O Texas, nos últimos 4 meses, colocou 2,2 GB. A Califórnia colocou 1,7 GB nos 4 meses. Pipeline do Texas de projetos é 150 GB. Da Califórnia, 135, se não me engano. O Chile vai fazer 8 GB até 2030. Então, pela realidade do mercado do Brasil, se a gente não começar a falar de dezenas de giga em breve, a gente está errado. A gente está fazendo alguma coisa errada, em diversos níveis. O papel que a gente vê das baterias no sistema talvez esteja três dimensões aqui. Acho que é, primeiro, a introdução, o atendimento de potência e flexibilidade. O benefício que ela traz, talvez indireto, nesse primeiro momento, de reduzir volatilidade e gerenciar risco, e a flexibilidade que ela traz da proximidade que ela pode ter com a carga ou com a geração. E esse é um trade-off que a gente precisa avaliar. Então, vou começar primeiro pela atendimento de potência. É latente que a gente precisa de potência. 2028, 2029, 2030, vamos precisar de flexibilidade. Então, a gente vai estar em risco de suprimento. E as baterias não são a forma mais rápida que a gente consegue atender essa demanda. Talvez o atraso tenha sido até benéfico para a bateria no aspecto de agora tá tão próximo, talvez reduza o leque de oportunidades para atender a demanda de 2028, até por isso que a própria consulta pública já antecipou. Uma velocidade rápida também de implantação, porque a pipeline de projetos que a gente tem chegado é muito grande, e ela também é a forma mais competitiva em termos de custo total para o sistema. A gente precisa levar isso em consideração. A gente fez as simulações, ela é mais competitiva do que uma térmica nova, por exemplo, e eu acho que a gente foi conservador no CAPEX. A bateria de lá para cá caiu bastante, até pela excitação que o mercado tem dos fornecedores, e as térmicas, o CAPEX só aumenta em função da competitividade e da demanda americana. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, reduzir a volatilidade. A gente fez uma simulação recente com a nossa ferramenta que mostra que se a gente chegar nessa discussão de dezenas de gigas, e não alguns gigas, em 2030, 2035, em 2040, quando a gente começa a ter um volume de 25, 26 GB, a gente já começa a ver um impacto muito grande na volatilidade e no curtailment. Então, nossas simulações mostram que o preço intradiário médio ele é achatado 22%, 21%, ou seja, é reduzir a volatilidade intradiária de R$200 na média em 2045, 2040, para algo como 160, 150, ou seja, um bom impacto. Então, isso aumenta o preço capturado da solar e, inclusive, aumenta a competitividade da solar quando comparado com a eólica. Então, isso é um ponto importante. E reduz o curtailment pela metade, porque a bateria vai estar sempre carregando no horário do meio do dia e isso tem um efeito para a preço capturado da solar bastante substancial. Então, esse é um upside que a gente precisa considerar na hora de implementar baterias. Eu até vou usar uma frase que eu gostei muito, que é: armazenamento transforma volatilidade em oportunidade. Acho que esse resume bem o que eu quero dizer com esse aspecto. E para finalizar e passar a palavra para o Daniel e para o Newton, a gente precisa considerar o trade-off entre localização. O sinal locacional que a consulta pública traz é importante, e isso conecta com a gente falou de sinal econômico agora há pouco, mas não existe apenas um critério. Se a gente der um sinal locacional para o Nordeste, vamos atender talvez serviços ancilares, um pouco mais a questão de resposta, frequência e tensão, mas temos que levar em consideração também que existe um risco dessa bateria ser cortada se ela for descarregar às 6 da tarde e o intercâmbio estiver sobrecarregado. Então, a bateria no Sudeste, ela tem talvez ela não traga tanta inércia, tanta resposta de frequência, mas ela pode carregar enquanto o intercâmbio no meio do dia está ocioso e descarregar para atender a demanda de potência que está no Sudeste. Então, a gente precisa avaliar essa flexibilidade não como um ponto de vista de é melhor no Nordeste, é melhor no Sudeste. Precisamos planejar para que a gente tenha um deployment de bateria que traga o máximo da característica dela, que é a sua capacidade de atender diversos aspectos. Então, acho que esses 3 pontos são importantes quando a gente pensa no papel das baterias. Primeiro, atendimento de potência é a forma de introduzir, e ela é competitiva, reduz custos. A volatilidade, então, armazenamento transforma volatilidade em oportunidade.
E, por fim, essa questão da flexibilidade operacional e os trade-offs entre onde essas baterias vão estar localizadas vão ser fundamentais para ter um impacto importante para o sistema. Cara, antes de passar para o Daniel, só corroborando, né? Não vamos fazer com bateria o que a gente fez, vamos planejar a bateria, né? A gente hoje passa por situações porque não houve uma expansão planejada, pensada para as tecnologias solar e eólica. De fato, claro, foi muito bom, é muito bom, a gente sabe que elas são competitivas e a gente apostou nelas, todos nós aqui, mas faltou talvez ali um dedo do planejador, um dedo um pouco mais criterioso para falar, cara, vamos lá, entendi, é aqui que tem, ou vamos expandir infinitamente essa transmissão para tornar efetivamente um supermercado único, como isso não aconteceu, que se desse outro tipo de sinal, né, para você minimizar essa expansão toda que teve por lá. Então, planejamento eu acho fundamental. E excelente os números, quer dizer, você reduzir volatilidade. Né, só o 2045 que pegou, né? Até lá, muita gente já morreu, né? mas é claro que isso isso, é urgência, sem dúvida. E claro que isso não é a única medida, né? Tem que ter outras diversas medidas, mas sem dúvida, acho que os números só corroboram aquilo que todo mundo vê intuitivamente, né? Então é importante a Aurora estar mencionando isso. Daniel, por favor. Muito bom que o Rodrigo colocou aí. Eu vou dar uma visão mais técnica, né? E a visão técnica é simples, tá? A bateria para o operador é a melhor coisa que existe, tá? A bateria para o operador é a melhor coisa que você tem um dispositivo que absorve quando você precisa, injeta quando você precisa. Então, para o operador, olhando do ponto de vista de operador, é a melhor coisa que existe, né? Então, mas a grande questão da bateria é a seguinte: a bateria já mudou bastante, né? Mas o problema da bateria não é questão operacional, assim, ela é muito boa, faz diversos serviços. Agora tem que ver sempre a questão do custo. Ela a melhor definição que eu vi de bateria é o seguinte: a bateria é uma coisa fantástica, né? É uma coisa muito boa, mas que ela está sempre à procura do modelo de negócio, tá? Então, como que a gente remunera ela? Como que a gente coloca no sistema? Como é que a gente faz com que se invista em baterias? Então, essa aqui é a grande questão. Agora, do ponto estritamente de operação, ela é a melhor coisa que existe. Tanto que o ONS está acendendo vela aí para ver se coloca bateria no sistema, tá? Então, do ponto de vista operacional, eu vou me restringir a parte de operação técnica aqui, é a melhor coisa do mundo. Agora tem que ver, aí eu vou deixar para o pessoal do regulatório, aí é o modelo de negócio. Eu vi ali muitas coisas assim. Eu acho que a gente às vezes tem que afrouxar um pouco a parte de regulação e assim, é que tem um problema do agente, como é que o agente investe, como é que ele vai ser remunerado, mas teria que ter algumas, sei lá, alguma coisa mais simples, dar uma remuneração. Acho que esse leilão acho que vai ser interessante, que dá uma remuneração mais por capacidade ali, mas para mim é esse o problema, né? É um problema estritamente de modelo de negócio. Agora, do ponto de vista de operação, é a melhor coisa do mundo. Excelente, trazendo um pouco aqui a nossa experiência sobre o tema de baterias. Eu também entendo e acredito que baterias é um caminho sem volta. O ponto é onde a gente vai alocar as baterias, né? Que acho que esse é um desafio para a gente poder maximizar a utilização, considerando principalmente os parques solares que nós temos hoje. E nós tivemos uma experiência muito interessante em 2022. A gente instalou um banco de baterias na subestação de registro de larga escala, conectado no 138 kV, com 30 MWh de potência. Então, foi uma necessidade até para que a gente pudesse evitar um problema aí de desabastecimento. Então, existia a necessidade de ter uma obra estruturante lá, e a gente entende e acredita, e até por essa experiência que nós tivemos na subestação de registro, que a bateria ela vem salvar realmente, ela vem trazer aí uma celeridade sobre o ponto de vista do planejamento do setor, e foi um aprendizado bem interessante. Então, a gente passou praticamente por 2 anos, ali virada de Natal, no Novo e também no Carnaval, onde a gente acionou esse sistema aí, principalmente para evitar a questão aí do peak shaving, e ele foi muito eficiente. Então, é um caminho que a gente vai precisar seguir. A gente precisa definir bem aí junto com os estudos de expansão do sistema qual que vai ser o local que será instalado. E eu queria só complementar, trazer algumas contribuições que, além da bateria, a gente tem outras soluções a nível de sistema elétrico, voltado a essa questão aí, tanto de flexibilidade operativa, que é o FACTS, né? O FACTS foi um sistema que a gente implementou na subestação de Ribeirão Preto. O FACTS é o Flexible AC Transmission System,
já está em operação no setor de 138 kV lá da subestação, que ele tem a capacidade aí de fazer os redirecionamentos necessários aí para a parte do fluxo de potência. Então a gente vê que o sistema ele tem exigido cada vez mais esses elementos, baterias, FACTs, a gente tem soluções também já em operação associada a transformador defasador para direcionar também o fluxo de potência, e muito dessa aceleração ele está voltado aí a essas antecipações que a gente precisa ter para manter o sistema funcionando, porque muitas vezes a solução estrutural é você trocar uma linha inteira, né? Você recapacitar uma linha. Isso aí leva muito tempo, né? Às vezes você tem grandes linhas de transmissão aí passando por centros urbanos, não tem como você construir variante, você tem que desligar aquele circuito para fazer um novo aí na mesma faixa de servidão. Isso aí a gente sabe que leva tempo. Então a gente também tem um pouco desse desafio de concatenar esses investimentos, que eles são importantes para dar essa aceleração para o atendimento à demanda. E, além disso, a gente tem muita demanda de projetos de reforço de linhas para poder viabilizar aí aumento de capacidade. Então, acho que em março a gente vai ter o leilão de reserva de capacidade. O sistema ele carece muito aí de reserva de potência, e essa é uma preocupação recorrente nossa, eu acredito que também de vocês e também do próprio operador do sistema, e como é que a gente se organiza para poder receber essas novas tecnologias e conseguir explorar ao máximo aí daquilo que elas oferecem para a gente poder fazer a boa gestão operativa. E a boa gestão operativa passa principalmente aí por essa parte de controle, cada vez mais, né? Ninguém opera sem ter informação, né? Não há controle sem ter medição. Então a gente precisa cada vez mais receber esses dados no centro de operação e fazer com que a gente consiga seguir com a operação aí segura e confiável. Márcio, se me permitir só complementar um pouco o Newton. Newton, acho que você tocou num ponto central, que é esse necessidade desse dinamismo que a gente precisa ter no setor para fazer esses reforços na linha. Então, esse exemplo que vocês fizeram da bateria é um bom exemplo. A gente precisa criar, talvez, mecanismos de que isso aconteça de forma mais rápida, mais dinâmica. Então, hoje, acho que a gente também está faltando muito essa questão, assim, a gente fala muito de planejamento, mas acho que a gente precisa de ter um pouco mais de clareza sobre, nos próximos 10 anos, quais são as linhas que vão estar constrangidas para que o próprio investidor, como a ISA Energia e os outros, possam ter conversas bilaterais, eventualmente com a própria EPE, e falar assim, olha, aqui a gente está enxergando uma necessidade de investimento, vamos antecipar esse problema? Porque se a gente ficar sempre esperando leilões e não dar esse dinamismo para o investimento, eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de deixar o mercado se equilibrar um pouco. Eu acho que isso se conecta. Até no exercício que a gente está fazendo de modelar todo o grid e criar um modelo nodal, essa é uma das grandes aplicações. A gente entender quais são as vezes que não estão constrangidas, vão ficar constrangidas em 2, 3 anos, para que, por exemplo, a ISA Energia possa chegar com a EPE e falar assim, olha, aqui tem a oportunidade de a gente fazer um reforço, podemos discutir e antecipar isso antes dele virar um problema. Então, acho que esse dinamismo talvez seja uma palavra muito importante aqui para o setor e para o sinal econômico de forma cada vez mais precisa. Nesse ambiente, eu acho que realmente é muito específico o ponto da ISA, porque realmente esse tema de registros, eu já tinha ouvido falar, e esse foi um investimento de vocês para melhorar o serviço que vocês prestam, certo? Vocês têm algum tipo de remuneração específica, pegando até o gancho aqui do Daniel, ou não? Na verdade, foi um reforço, né? Que acho que a grande discussão que tinha no passado é como que a gente seria remunerado por essa questão dos serviços ancilares que a gente ouve há muito tempo, e a gente sabe que a regulação precisa avançar bastante em relação a esses aspectos, né? Então, lá foi através de um reforço. Então, a gente recebeu um reforço para poder acelerar, principalmente por conta desse risco de desabastecimento, e era um risco muito alto nessa época de final de ano. E então foi através desse reforço aí que a gente conseguiu avançar com esse investimento e ter colocado esse sistema em operação. Eu só queria complementar a questão do FACTS, né, porque acho que tanto essa bateria, hoje elas são instaladas em containers e já existe uma previsibilidade de futuramente migrar essas baterias para as outras regiões que a gente precisa atender a demanda. E o FACTS também é a mesma solução. Hoje, inicialmente, ele está instalado na subestação de Ribeirão Preto. Daqui a um ano ele vai para Votuporanga, São José do Rio Preto, e depois ele vai ali para a região de Poços de Caldas. Então, essa modularidade faz com que a gente consiga ter mais flexibilidade aí também do ponto de vista de operação. Interessantíssimo, interessantíssimo. Eu queria direcionar uma última pergunta aqui do debate, para a gente tentar ser bastante breve, mas acho que a gente tem que abordar um pouco, já que a gente está falando de aspectos operativos, abordar um pouco o aspecto do DSO, né? Operação mais em menor escala, ou seja, evidente que, se a gente vai falar isso junto do pessoal da Abrade, né? A Abrade vai falar, gente, entendi, mas existem limitações, a gente precisa de medição inteligente, a gente precisa de tanta coisa
né? E o Brasil ele precisa dar esses passos fundamentais. Mas quanto antes a gente antecipar esse tipo de discussão, de novo, é o que você falou do planejamento, né? Se já existe um exemplo típico nas energias que tem esse benefício, por que isso não está expandido de forma consistente e ampla para outras subestações do Brasil? Né? Onde o gargalo já é claro. E eu não estou nem falando daqui a 2 anos, porque eu acho genial o que você falou, né? Ou seja, o que está hoje aqui, mas daqui a 2 anos já consegue se prever a previsibilidade. A mesma coisa é o DSO. A gente fala e cadê o passo? Né? Claro, existem grupos de estudos, existe tudo isso. Agora, a gente precisa começar a dar passos práticos, porque isso será uma necessidade sistêmica, porque o mundo está pulverizado, porque a energia elétrica está pulverizada cada vez mais, não somente no consumo, mas quanto à própria geração. Então, assim, queria que vocês dessem uma pincelada nesse tema do DSO para a gente tentar encerrar o debate e depois ir partir para as considerações finais. Bem brevemente, acho que o que não pode acontecer com o DSO é a gente continuar falando, essa virar uma sigla legal de todos os debates e nada acontecer. E daqui a 5 anos, a gente falou, poxa, estamos há 5 anos falando do DSO e nada... A palavra-chave aqui tem que ser intenção. A gente tem que pegar os diversos problemas que a gente tem, oportunidades, vou chamar de oportunidades nesse caso, para melhorar a segurança, a modicidade tarifária e ser intencional em resolver. Toda mudança é dolorida. Ninguém gosta de mudança, tira todo mundo da zona de conforto, mas a gente, como sistema, precisa entender que as mudanças são necessárias para a gente evoluir. O DSO, o mercado brasileiro, ele é extremamente complexo de se operar. O trabalho do ONS é brilhante no sentido de que, apesar de toda essa complexidade, que não é só pelas extensões geográficas, tecnológicas, é hidrelétrica, térmica, é bateria, agora vai ser bateria, mas solar, em diversos níveis, demanda espalhada, grandes eletrointensivos espalhados em diversas regiões. Operar o sistema é muito complexo. Quanto menos centralizado for as decisões nos níveis menores da cadeia, mais eficientes elas vão ser. A gente, inclusive, defendeu na consulta pública agora de baterias que a questão do despacho centralizado é um risco, porque é tão complexo você despachar tantas baterias que o operador pode não tirar o máximo valor daquela tecnologia. Então, a gente defendeu a opção de despacho descentralizado, até para a gente poder reduzir o custo para o sistema. Então, essa é um exemplo do como o DSO poderia atuar. Ele poderia ser essa descentralização que vai olhar para aquela localização de uma forma mais eficiente, mais precisa e tomar decisões mais ágeis, tanto do ponto de vista de curto prazo, quanto também do ponto de vista de planejamento e longo prazo. Então, acho que a gente vê em todos os painéis que a gente participa na Europa, nos Estados Unidos, o papel do DSO sendo preponderante para a gente garantir a segurança do sistema. A gente vê diversos casos de sucesso de como que eles foram importantes para manter estabilidade em momentos de crise, seja em aumento de temperatura, o caso agora de Madrid, né, do blackout. Então, DSO é uma realidade nos mercados maduros. E por que ele é uma realidade? Porque teve uma necessidade e o mercado precisou se adequar a essa nova conjuntura. Então, no mercado do Brasil, em que a gente está falando de um país, quinto maior país do mundo, com dimensões continentais, agora com uma linha de transmissão que a gente quer fazer do sul para o nordeste, de alta, isso, assim, a gente precisa descer um nível de capilaridade adicional e nesse aspecto o DSO é fundamental. Bom, para mim, a questão do DSO está funcionando? Do DSO é automática, né? Simplesmente porque o ONS não conhece a distribuição. Tá? O ONS conhece a transmissão e já tem problemas o suficientemente grandes lá. Tá? Então, não dá conta. Tá? Não dá conta em termos de equipe, em termos de conhecimento. Tá? Então, tanto que ele que está liderando essa questão do DSO e a gente vai ter que implementar, não tem jeito. Claro que existem os tempos, né? Isso aí vai envolver capacitação das distribuidoras, vai envolver custo, vai envolver investimento em sistemas de monitoração, de gestão. Então, é bastante complicado, mas a gente vai ter que fazer, não tem jeito. Eu não vejo alternativa a você fazer uma operação distribuída com quem conhece, com quem está lá próximo da distribuição, né? Porque tem a MMGD, mas também tem a carga. Tá? Então, a carga mudou. A carga que a gente tem hoje não é a mesma carga que a gente tinha anos atrás. Tá?
É uma carga muito mais potência constante, diferente, muito baseada em dispositivos de inversores, né? A carga fazer força e cobrar que as empresas, as distribuidoras se capacitem e comecem a trabalhar nesse sentido. Eu diria que o tema do TSO e do DSO, ele é um tema que chegou atrasado, né? Recentemente eu participei de uma conversa, de uma consultoria que o INS contratou para discutir exatamente quais são esses mecanismos, e eu vejo que tanto eu acho que a geração descentralizada ela é cada vez mais necessária, então o papel do DSO ele acaba sendo fundamental. Por um outro lado, pela visão da transmissora, o TSO, né, embora a gente pode ter uma visão de que o TSO seria só o INS, mas a transmissora tem um papel fundamental aí para manter tanto o controle da tensão, controle da frequência no sistema, para buscar sempre esse equilíbrio entre geração e carga, obviamente, né? Então, a gente tem que discutir também o TSO no papel da transmissora, por conta dessas fontes. A gente tem uma malha de 138 kV, muito robusta, principalmente aqui dentro do estado de São Paulo, que praticamente o INS ele não opera, né? Embora é uma rede complementar, mas fica mais na mão da transmissora para poder fazer a gestão. Então a gente tem muita usina hidrelétrica conectada no 138, muita geração de biomassa, e cada vez mais a gente já tem várias plantas solares conectadas aí no interior de São Paulo, que faz com que a gente tenha a necessidade de discutir um pouco mais esse tema e explorar com a visão também do TSO, né? O DSO vai ser um operador local, ali, regional, para ele ter mais condição de tomar decisões rápidas, e essas decisões, tanto no TSO quanto no DSO, ele passa também por esses elementos aí de integração de